Então, iniciando a aula de hoje com a gravação. Então, voltando aqui, né, essa discussão que nós começamos na semana passada em diferenciação das isoenzimas, né, ou isoproteínas que existem dentro de um organismo, ou existem organismos que são patógenos e que podem afetar um hospedeiro humano, um animal, etc. Tá? Plantas também, né? Então, a partir dessas diferenças, né, de sequência, da sequência primária da proteína, nós começamos do básico a fazer um alinhamento das sequências de aminoácidos. Então, a minha pergunta aí, se alguém já fez isso, né? Alguém já fez um alinhamento de sequência? E para que serviria esse alinhamento de sequência? Professor, Sim. eu já fiz há muito tempo atrás, Certo. um curso de férias em genética, Uhum. e eu não lembro muito bem não, mas eu lembro que a gente faz um alinhamento de sequências, né, para ver se tem similaridade em alguma região específica, não é isso? Isso. E qual seria a aplicação, né, para o docking molecular quando você quer comparar duas isoformas, ou duas isoenzimas, né, de organismos diferentes ou dentro de um próprio organismo? Então essa é a primeira pergunta, né, de hoje. Para que alinhar? Vou contar para vocês hoje, tem um aluno de mestrado que veio aqui na minha sala tirar uma dúvida sobre docking, né, como escrever, né, mais ou menos que a proposta do curso aqui, né, o que eu vou escrever, né, o que eu posso fazer. Ele foi lá, fez, pegou energia, professor, o que eu faço com isso agora, né? Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele era alinhar, porque ele está pegando algumas drogas de teste em humanos, né, de proteínas quinases, e está extrapolando esses dados para câncer de mama em cadelas, né? Então, aqui na veterinária, então está trabalhando com isso, ele quis fazer o docking molecular para ver se tem diferença. E a primeira coisa que eu falei para ele é se ele tinha alinhado os aminoácidos, né? Por quê? A sequência primária, como a gente utiliza o código de uma letra para cada aminoácido, você tem uma visão, né, textual ali, desse alinhamento para poder verificar por que a energia deu diferente. E a hora que você pega aquela imagem 2D ou 3D, por que a molécula não está na mesma posição, né? Pode ter o problema, obviamente, do software, né? Que ele foi lá, achou primeiro uma ou outra, que é uma probabilidade, né, de achar a melhor pose, mas ele mostrava para mim assim, em humanos tinha uma interação hidrofóbica com um aminoácido, e no cachorro tinha, na cachorra, né, obviamente, seria o alvo, tem 2 aminoácidos fazendo pontes de hidrogênio. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se esses aminoácidos eram conservados. Por quê? Pode estar interagindo com esses aminoácidos que foram mutados, né, na outra espécie, e aí, obviamente, se não tem aqueles aminoácidos, o programa vai procurar uma outra forma de encaixar ali no sítio, né, de inibição ali da proteína quinase. Então a ideia é essa, então é ter uma visualização com um alinhamento, né, de texto, não é nada tridimensional, né, porque a sequência primária é uma coisa linear, uma representação em letras, para a gente identificar e responder essa pergunta. A interação não é com os mesmos aminoácidos, eu preciso verificar se existem, se está conservada a sequência de aminoácidos. Então nós vamos começar com isso. Indo aqui para esse texto aqui, né, que eu organizei aqui para o curso, para esse tipo de curso, nós vamos aqui, que é chamado capítulo 1, né, que é a manipulação de polímeros biológicos, que eu vou fazer rapidamente um alinhamento aqui, mostrar para vocês do banco de dados, né, onde é que estão essas sequências, né, para quem não conhece. Então a gente vai direto para o NCBI, tá? Então aqui manipulação de polímeros biológicos, entra aqui, tem uma introdução que eu utilizei a COX também aqui, tá? E alinhar os objetivos, né, que seriam objetivos.
comparar sequências, eu posso usar o BLAST, tá? Isso é mais para parte de biologia molecular, se você quer clonar, achar um similar, como o Douglas falou, né? Então, esse BLAST, eu coloco uma sequência, por exemplo, de DNA, e ele pode me devolver uma sequência de proteína similar ou já com uma taxa de similaridade, né, para a gente poder estar comparando. Eu vou pular essa parte, depois se alguém quiser faz aí como tarefa de casa, né, mas eu vou direto aqui já para o alinhamento de aminoácidos, né, que seria esse terceiro tópico aqui. Obviamente eu vou passar pelo primeiro, que é procurar a sequência de aminoácidos, né, já deixei pronto aqui para ganhar um tempo. Depois aqui seria um objetivo definir a proteína de estudo. Para quem, se alguém não está estudando uma proteína, né, escolher isso por quê? Porque como o curso é prático, vocês vão ter um desenvolvimento rápido de um projeto piloto, onde você vai pegar a sua proteína-alvo e vai fazer o docking, né, com as moléculas que eventualmente você tenha já de produtos naturais ou sintéticas, ou ainda pegar uma molécula comercializada que atinge o seu alvo, né? Ou atinge o alvo, por exemplo, de um outro organismo, você quer testar no outro, que nem esse exemplo que eu dei de drogas em teste para câncer humano sendo testado em cachorros, né? Na espécie Canis lupus, etc. E depois procurar a estrutura de raio-x. Isso vai servir também, né? Então serve para duas coisas: verificar se os aminoácidos que estão interagindo em diferentes isoformas ou diferentes enzimas dos organismos, para a gente também lá na frente, né, como eu comentei na aula passada, vírus, né, vírus mutam muito rápido porque a reprodução é rápida, então o erro ali das polimerases acaba errando a leitura ali do DNA ou da transcriptase reversa, coloca uma base errada, já sai um aminoácido totalmente diferente, muda a polaridade, né? Muda a carga elétrica, às vezes, e aí o seu fármaco passa a não agir mais, né? A sua droga não atinge, né? Ou a sua vacina não atinge, porque depende daquele aminoácido para fazer um anticorpo, né? Ele vai fazer um anticorpo e vai lá procurar o aminoácido no vírus, ele já mutou, né? Então aí que a gente fica revacinando, né? Um exemplo clássico disso é a vacinação da gripe, né? Que todo ano é feita uma nova vacina baseada nas cepas do ano anterior, né? E ainda a indústria faz mutações em laboratório prevendo, tá? Possíveis alteração do vírus daqui ou no próximo inverno, né? Se é que a gente vai continuar tendo inverno algum dia, né? Aí na região norte, dificilmente eu acho que tem a estação inverno, né? Eu acho que eu morei no Tocantins já, não é muito norte, né? Mas é considerado região norte, e lá a gente falava que tinha duas estações bem definidas, né? Que era o verão e o inverno, né? O inverno era quando chovia no verão, né, que a temperatura ia 25 graus. Bom, então, lá na frente, depois, lá para o final do curso, vai ficar com uma tarefa pós-curso, fazer mutantes. E aí, quando você tiver o resultado do docking, que a molécula interagiu com o aminoácido A, B e C, tá, a gente vai alterar os aminoácidos A, B e C, um por um de cada vez, fazer uma combinação aí, né, isso daí dá um trabalhão, né, tem que fazer, porque vai ampliando, né, o trabalho que vocês têm que fazer, que é trocar o aminoácido, e é onde que uma forma fácil de trocar o aminoácido. Tem programa, você vai lá, substitui o aminoácido? Tem. Mas uma forma até interessante de se fazer isso pega a sequência primária, muda a letra e faz uma modelagem com a proteína antes da mutação, ou que a proteína que a gente chama selvagem, né, que não é o mutante. Tá? Não sei se está claro isso, vocês têm dúvida? Dá para entender, professor. Tranquilo? Então Tranquilo. tá bom. Então são essas duas coisas, tá? A gente identificar onde está e poder fazer um mutante lá na frente. Então aqui tem os links aqui, né, as ferramentas online que eu vou utilizar aqui. Então, tem o ENCRES. O ENCRES é uma base, né, de sequências de genomas e proteínas caracterizadas a partir de genoma ou não, que você busca por nome, né?
Depois tem o BLAST, que é um alinhamento, né, que ele faz, mas ele faz com uma procura, então você dá uma sequência, ele procura sequências similares, já te dá um alinhamento, né, prévio e as sequências. E o que eu vou fazer aqui é um pouquinho mais simples, né, que é buscar as sequências, tá? Então a gente vai para o NCBI, então aqui nessa aba aqui, ó, vou colocar o link para vocês aqui. Mas só digitar no Google aí NCBI, ele já abre essa primeira página, né, sem nenhuma extensão, né, aqui na frente. E aqui então eu encontro aqui a opção e vou direto para proteínas, tá? Então tem uma série de buscas aqui, eu vou buscar proteínas e aqui eu vou colocar então a ciclooxigenase, né? De 1, que é o que eu peguei lá, vamos ver se ele acha rapidamente aqui. De rato, né? Que é um modelo também, né? Opa. Agora errei aqui. Deixa eu pegar o código aqui que vai ficar mais fácil. Estou errando o Y aqui. Então tem Homo sapiens, etc. Eu vou pegar aqui. Ó, ratos norvégicos, ciclooxigenase 2. Então, a hora que aparece aqui, né, o que eu estou procurando, às vezes aparece, vai na barra de rolagem e vai procurando. Aí eu vou pegar a sequência, esta sequência afasta. Ele dá um monte de informação aqui de onde está, aqui está a sequência de aminoácidos, né, no código de uma letra, e aqui eu vou para o FASTA, formato FASTA. Ele vai dar uma compactada nesses dados, vai me dar só a sequência de proteína. Eu copio essa sequência de proteína, Ctrl C aqui, né, formatando, e vou aqui e colo a minha proteína aqui para ter a sequência, né, e depois vou buscar a outra. Então, ciclooxigenase 1, foi o que eu fiz aqui, repeti, né, não vou nem precisar repetir aqui, coloca aqui. O sistema é o mesmo, tá? Procura, pega do mesmo organismo ou de outro organismo, né, vai aparecer uma série aqui, e aí eu tenho, copiei, colei, né, as duas sequências, então eu tenho aqui a ciclooxigenase 1, a ciclooxigenase 2, e agora eu vou fazer o alinhamento com esse programa, né, online também, que é o Cobalt. Então eu clico aqui no Cobalt, que está aí no roteiro, né, e vou colar aqui as duas sequências. Então volto aqui, isso que é bom ir guardando a sequência, né? Guardar esse código aqui, que fica mais fácil de encontrar depois. Então, Ctrl C das duas sequências e coloco aqui nessa caixinha do Cobalt. E aí, simplesmente, aperto o botão alinhar. Aí ele vai dar aqui, já o alinhamento está pronto, né? Bem rápido. Aqui ele me dá os gaps, né, que estão assinalados aqui, onde tem A1, A2, né, que foi a primeira que eu pedi, falta alguns aminoácidos, né, para o processamento, aqui também, né, aqui tem inserção de aminoácidos, aqui foi retirado, aqui foi inserido aminoácido, que começa a mostrar a diferença, mas não são só essas diferenças, né, parece que está tudo igual aqui, né? Então nós vamos pegar aqui, fazer o download. O download é feito neste formato aqui, né? Preferencialmente, o Clustal. Ele faz o download, ele abre, ele vai sair um arquivo que é chamado, a terminação dele, né? É a ALN, de alinhamento. Isso daí é só modificar, né? Quando você abre a pasta onde está o arquivo, muda, coloca como doc.
tá? Porque ele associa com um documento. Aí você vai abrir com um doc e ele vai ter esse formato aqui depois de uma pequena edição. Tá? Ele vai aparecer aqui o formato, tá? Formatação. Aqui eu troquei, né? Porque ele vem ali com o que aparece aqui, né? Query 1, Query 2, tá? Então eu já modifiquei aqui, isso deve ser só uma edição no editor de texto, né? E aqui já tem mais informações que aparecem aqui, os asteriscos, mostrando aonde os aminoácidos estão conservados. Então, uma visão aqui eu já consigo verificar muitas diferenças, né? Além dos gaps aqui, que falta aminoácido na 2, né? Aqui eu troquei os números, mas tem importância, por hora, né? Para aprendizado. Então, aqui eu vou ter, ó, por exemplo, PCC, né? Prolina, cisteína, conservado e assim por diante, né? Então, sempre que tiver asterisco, os aminoácidos estão conservados. E aí eu vou poder localizar, né, as diferenças, né, desses aminoácidos. Aqui está um pouquinho desalinhado. Provavelmente é aqui. Tá? A diferença está aqui, no D, e aí eu posso ver, né? Olha, essa diferença que eu parei por acaso aqui. Aqui eu tenho um aspartato, se vocês lembrarem, né, revisarem a aula passada, o aspartato é um aminoácido que tem um radical que em pH fisiológico, né, abaixo, em pH 7, ou próximo de 7, como é um ácido, né, um ácido carboxílico no radical, ele vai estar ionizado com carga negativa. E aqui, na 2 aparece uma alanina. Então eu mudei uma carga elétrica negativa para uma ausência de carga e ausência de polaridade. Então isso que já vai começar a dar grandes diferenças, né, na afinidade, né, que pode ser explorada na farmacologia. Biologicamente, isso não tem importância, cada um cumpre o seu papel, né, não tem essa diferenciação, pelo menos não tem nenhum altacoide relacionado com esses sítios, né, desta enzima. Então, isso vai servir somente para a indústria farmacêutica, né, ou para o planejamento racional de fármacos aí que vocês queiram fazer. Tá? E quando eu quiser mutar, né, por exemplo, se eu quero saber se o meu docking apareceu aqui exatamente neste ponto, né, tem aqui D e A, se eu quiser fazer com que a 2 fique exatamente igual a 1, eu posso vir aqui na sequência, né, localizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta linha. Eu vou aqui na sequência primária, localizo a molécula e substituo a letra. Tá? Então, na hora que eu localizar aqui na sequência, né, que está um pouco embaralhado, eu vou lá e troco. A por D, D por A, faço a mutação textual, né, literalmente no texto aqui. E depois eu passo a fazer a modelagem molecular, né, que é importante também a gente saber fazer modelagem molecular, que você pode pegar um mutante, né, desenhar uma proteína mutante para fazer um novo teste com docking, com as suas moléculas, e verificar se ocorrer uma mutação, se vai diminuir a energia ou não. Tá? Então, a partir dessa sequência, desse sequenciamento aqui. Então, isso é o resultado. E aí, obviamente, tem outros textos aqui, né, para induzir vocês. E depois achar a estrutura de raio-x ou não, né? Para dar uma desacelerada aqui. Todo mundo aqui já sabe ou está trabalhando com uma proteína, né? Alguns eu sei que sim. Tem alguém que não tem ideia do que vai trabalhar aqui para acompanhar as ferramentas? Já pensaram nisso? Se não, é hora de pensar. Ninguém? Patrícia? Não tem? Eu trabalho com Felipe? neuroproteína, né? No caso. Certo. Porque o meu Alguém? próprio atômico, né? Como eu lhe expliquei na primeira aula. Certo.
Mas você tem alguma ideia? Gostaria de começar por algum ponto? Assim, uma ideia, uma proteína específica que você quer dizer? Isso. Não, a gente pode, sei lá, qualquer proteína. Uhum. Para pesquisar, será? Pode ser a glicoquinase? Então. Poderia ser a glicoquinase, a exoquinase, fazer essa comparação, né? Tentar inibir. É um bom começo, né? Certo. Aí escolher o organismo também, né? Que você vai pegar rato, camundongo, humano, né? Se fosse de humano, seria interessante. Isso. Seria mais... Tem um aluno que fez o curso agora no meio, ele está no doutorado, acho que na farmácia de Ribeirão Preto, aqui da USP. E ele fez uns dockings interessantes com uma proteína da via glicolítica, eu não lembro se era exoquinase ou se era fosfofrutoquinase. E ele conseguiu um score assim fantástico, né? O único problema do score é que depois a gente entra com a farmacocinética, né? Como ele é químico, geralmente não tem, a não ser que você faça na pós-graduação curso de farmacocinética, uma molécula extremamente polar, né? Porque a glicose é polar, né? Todos os carbonos têm um oxigênio, e a hora que fosforila fica mais polar ainda. E aí a hora que você produz uma molécula muito polar, dificilmente ela entra na célula, né? Sim, é mais fácil entrar moléculas apolares na célula. Apolares, exatamente. Mas vale a aplicação da teoria, né? Vai para fazer a teoria a partir da prática. Mas como o docking não vai passar pela absorção e etc., distribuição, pode ser feito isso, né? Então tá bom. Obrigado, Felipe. Nada. Proteína F do VSR. Pode traduzir para mim, Luiz? Deve ser um vírus, né? Proteína F é uma proteína de superfície, vírus sincicial respiratório, ok? É uma proteína de superfície, de invasão, de conexão. Provavelmente, né? Difusão, ok. Difusão para invasão, né? Ok. Não sou muito fã de vírus, não. Quem mais? Vou fazer chamada aqui. Amanda, pensou em alguma coisa? Ninguém? Então vão pensando, né? Tá? Para vocês terem uma coisa que seja até uma motivação para vocês colocarem na prática, né? Depois fazer um relatório, pelo menos mostrando aí uma ou duas moléculas, né? Do docking, né? E aí a gente passa, então, se você escolheu uma proteína e ela não tem a estrutura de raio-x, né? Que eu coloquei aqui em cima, é procurar a estrutura de raio-x da proteína, né? Então, aqui a gente vai de novo, né? Tem o NCBI, tem vários bancos de dados, né? Para procurar a estrutura de proteínas, né? E verificar se existe a estrutura da sua enzima ou não, né? Vou colocar aqui a ciclooxigenase, deixa eu ver se eu guardei aqui. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. Então, o que é interesse, né? A gente tem interesse em inibir a ciclooxigenase 2 e geralmente não se tem interesse, né, em inibir a ciclooxigenase 1, né? Então, vamos ver aqui o que aparece. Então, eu coloco aqui. É o mesmo NCBI, né? Só mudei aqui a janela para a estrutura, né? O link está alterado ali para vir diretamente à procura de estrutura. Então, tá aqui, ó, aparecem centenas, dezenas aqui, né? 4, 20, então 67, né? 67 estruturas de raio-x relacionadas à ciclooxigenase 2. Tem que, obviamente, olhar para o organismo, né? E o que é interessante é
está complexada, né, com um inibidor, tá? Essa estrutura de raio-x. Por que escolher? Às vezes tem só a estrutura da enzima. Eu vou trabalhar com a ciclooxigenase 2, quero fazer um anti-inflamatório. Aí eu pego a estrutura de raio-x. É interessante você ter um inibidor associado a essa estrutura para você direcionar aonde é que esses inibidores já descritos estão ligando, para você, obviamente, colocar eventualmente as suas moléculas aí para ver se interagem, né, ali no sítio ativo, se elas encaixam ali, né? Uma das coisas que acontece no docking, às vezes se a molécula é muito grande e não encaixa naquela bolsa ali, naquele sítio ativo, ou no sítio de ligação de alguma molécula, o que vai acontecer é que ele dá uma energia positiva, né? Geralmente a energia é negativa, que é favorável, e dá uma energia positiva. Aí nesse ponto, né, mais uma pergunta para vocês hoje. Provavelmente muitos já sabem responder também. O que seria a energia positiva de ligação de uma molécula no seu alvo terapêutico? Depois eu coloco no questionário da semana que vem. Ninguém? Que ela tem uma ação de estimular, ativar alguma via, fazer o estímulo. Não seria isso, né? Não, porque para estimular, Felipe, ele precisa se ligar, né? E para fazer a ligação favorável, tem que ter uma energia negativa. Essa energia negativa significa que a molécula, espontaneamente, ela se liga ali. Tá? Seja para estimular ou para bloquear, né? Professor, Sim? estaria relacionado com o nível de entalpia, entropia, ΔG? Isso, exatamente. A energia negativa é o ΔG, né? É um score ali que a gente obtém no DOC, que seria o ΔG. Quanto mais negativo, mais favorável é a ligação. Quando a gente fala que a ligação, por exemplo, a quebra da glicose libera energia porque ela tem um ΔG negativo, né? Quanto mais negativo, melhor. Se está muito próximo do zero, geralmente está em equilíbrio, né? É um equilíbrio dinâmico. Liga, desliga e às vezes a reação acontece, mas ela pode ser revertida, tá? Que são as reações reversíveis que acontecem aí durante o processo metabólico, né? Até na via glicolítica acontece isso, tá? Se você bloquear, ele reverte. Na hora que você bloqueia por algum motivo fisiológico ou não, a via glicolítica vai reverter aquele produto, porque tanto faz, né? Ficar de um lado ou do outro da equação ali de catálise enzimática. Então, quanto mais negativo, mais difícil é a reversão também, tá? É mais difícil voltar uma reação enzimática. E no processo de afinidade, quanto mais energia, né? Quanto menor o ΔG, né? Energia livre de Gibbs, maior é a afinidade, mais difícil de desligar, obviamente que depende da lei da ação de massas, né? A dose, né, que a gente coloca no medicamento, e a hora que você remove essa dose do organismo, isso aí acaba se desligando, né? E é onde o fármaco perde o efeito, né? Por falta de concentração mínima. E o positivo? Indo nessa explicação do Lucas aí. Pode ser o oposto, então, né? Deve ser uma ligação mais fraca, positivo, então. Isso. Na verdade, é uma ligação impossível, tá? O ΔG positivo está dizendo que aquilo não vai acontecer. Entendido. Tá? Então, vocês podem até tentar chegar nisso, né? Pegar uma molécula, a hora que você olhar para aquela molécula que ligou bonitinha, deu uma energia, uma certa afinidade ali, ó, legal, né? Comparei ali com o ibuprofeno, com a dipirona, e eu tive um ΔG menor do que esses dois, né? Ó, vou ter um anti-inflamatório melhor ali, vai ficar mais tempo ligado, tempo de ação maior, etc., né? Obviamente que depende de outros fatores farmacocinéticos, mas seria um resultado interessante aumentar a afinidade. Se eu estiver falando de um antibiótico, quanto maior essa afinidade, melhor, né? Porque vai se ligar ali e não há bactéria, vírus que se reproduza
quando eu bloquear aquilo com uma alta afinidade, né? A taxa de desligamento vai ser muito baixa. Então, traduzindo assim, do ponto de vista termodinâmico, significa que aquela proteína ela tem uma fenda para ligar a molécula, mas ela está dizendo, eu vou precisar mexer nessa estrutura, ou seja, fornecer energia para o sistema para que essa molécula se encaixe lá. Tá? Então, o programa, às vezes, consegue fazer isso com alguma dificuldade, mas ele te dá um ΔG positivo. Significaria o quê? Eu teria que aquecer o sistema, dilatar a proteína, aumentar a vibração molecular, até um ponto que ela dilata e a molécula consegue entrar. Né? Coisa que, fisiologicamente, isso não vai acontecer. Né? Mesmo no estado febril, não é que você desnatura muito as proteínas ou aumenta essa vibração proteica no organismo. Né? E, fisiologicamente, uma temperatura constante, né? Isso daí dificilmente vai se ligar. Tá? Então, essa seria o ΔG positivo. Então, a hora que eu pego aqui a estrutura, eu vou olhar aqui. Então, a estrutura da ciclooxigenase com anti-inflamatórios, né? Vamos ver que anti-inflamatórios que ele aparece na descrição. Aqui. Então, aqui tem os produtos químicos, né, e não standard, que não são biopolímeros ligados à molécula. Tem aqui a protoporfirina, que faz parte, né, do sítio ativo, né, a protoporfirina 9, que é onde se fixa o oxigênio, né, esses grupos M, né, como hemoglobina, mioglobina, é onde o oxigênio molecular se liga para poder oxidar uma molécula utilizando o oxigênio molecular. E aqui, provavelmente, um teste aí de um anti-inflamatório, né? A gente precisaria ler o paper, né? É interessante, a hora que você achar uma estrutura, for utilizar essa estrutura, pegar a referência, até para você fazer uma introdução, né? Uma comparação, e saber o que as pessoas estão fazendo. Então, aqui o fenil, sulfonamida, trifluormetil, para, bromo, fenil, alpira, alguma coisa aqui. Tá? Então, é isso que vai servir, né? Como direcionamento do sítio ativo. Então, eu vou baixar essa estrutura, tá? Ou vou fazer uma modelagem, né, que pode ser baseada nessa estrutura. Aqui eu pego em download a estrutura do PDB, né, e aparece, então, 6cox.pdb na sua área de download. E aí você vai abrir depois com o programa, né, que eu vou passar algumas coisas para vocês fazerem para a aula que vem, que é para abrir essas moléculas, visualizar. Eu indico aqui o programa Quimera, né? Mesmo porque existem ferramentas ali que nós vamos utilizar para depois fazer o docking, né? Então, o Quimera tem todas essas ferramentas, mas pode usar qualquer ferramenta que vocês já estejam usando em laboratório, pode servir também. Tá? Mas o Quimera é a instrução que eu vou passar aqui para vocês. E aí vamos para a modelagem, né? Então, se eu não tenho, né, por exemplo, eu vou estudar ciclooxigenase 2 de um animal aqui, no meu caso estou na veterinária, de cavalo, de bovinos e etc., né, por causa de mastite, que eu vou usar um anti-inflamatório, alguma coisa do tipo, ou uma inflamação qualquer aí que aconteça nos animais, aí eu vou fazer uma modelagem molecular. Para fazer essa modelagem molecular, a gente utiliza o Swiss Protein, né, que está aqui. Então, modelagem de proteínas, já passando aqui. Tem uma explicação aqui para quem está iniciando. E aí eu vou aqui para o Swiss Model. Tá? Então, clico aqui. E o que eu vou colocar aqui, né? Então, já vem aqui a plataforma. Então, eu vou fazer uma modelagem. Tá? Vou começar uma modelagem. Então, aparece aqui de novo, né? Para você colar aqui a sequência de aminoácidos. Então, eu vou pegar aqui, eu quero a COX-2, eu vou pegar a minha sequência aqui, que eu já peguei, ali em cima, né? Da COX-2. Deixa eu procurá-la aqui. Tá, então, ciclooxigenase 2, eu vou pegar esta sequência, eu quero fazer um modelo dela.
Pode ser o meu mutante, né? Como eu mostrei ali, eu quero mutar ali para deixar ela mais parecida com a 1, né? Para ver o que acontece ali para o estudo molecular. Então, copiei a sequência, colo aqui e vou... Eu posso pedir para ele construir o modelo, ele vai construir um monte de modelo, ou para ele procurar o template. Então, o ideal, né, é que eu pegue um template que eu tenha uma molécula complexada no sítio ativo. Então, deixa o programa procurar. Então, aqui, procure um template. Ele leva um tempinho aqui, uma animaçãozinha para você ficar olhando aqui a televisão. Vou deixar ele procurando aí. Então, a hora que ele achar, nós vamos lá. Então, eu vou aproveitar aqui, enquanto ele procura, para passar para vocês, né, o que vocês precisam para a aula que vem. Tá? Vocês vão precisar, ou já durante essa semana, né, o programa Quimera. Então, eu tenho a modelagem, né, capítulo 2 aqui, o 3 está a modelagem. Aqui, ó, o Quimera. Tá? Então, está aqui no capítulo... É o capítulo 2, modelagem de proteínas. Já aparece aqui, então, para vocês fazerem o download do Quimera. Tá? Aqui tem direto do meu drive, tá? As versões aqui do Quimera. Se quiserem ir direto para o site da Universidade da Califórnia, né, de São Francisco, que é o UCFS, Universidade da Califórnia, campus de São Francisco, que tem em Los Angeles também. Mas aqui eu já deixei preparado aqui para vocês, para o Windows, para o Mac, Linux, né, que vocês preferirem ali. Faz o download, instala o programa, e aí nós vamos abrir, né, aquela estrutura. Então eu vou abrir o programa aqui com aquela estrutura que eu baixei. O Quimera é um pouquinho pesado, tá? Então ele demora um pouquinho para abrir. Deixa eu compartilhar aqui, mudar a tela. Então tá aqui, ó, aquela estrutura que eu peguei ali no banco, né? Achei interessante porque tem um ligante. Aqui eu vou verificar, então, a estrutura proteica. Aqui o programa, o mouse aqui, né, já adiantando o programa aqui, tem várias funções, né, botão direito, esquerdo, aqui a rolagem, né, do mouse, aqui o roll-on, aqui a rodinha que ele tem aqui. Se eu clicar a rodinha, o movimento para a direita e para a esquerda, né, então tem uma infinidade de coisas para fazer aqui com o mouse. E vamos dissecar essa proteína, né? Eu não lembro aqui se são duas cadeias. Tá, ó, tem cadeia A, que selecionou aqui, cadeia B, que é a da direita aqui do vídeo. Então eu vou aqui em Select, né? Tem um menu aqui, eu seleciono cadeia A ou cadeia B. Bom, quando tiver duas cadeias, significa que ela tem dois sítios ativos, eu vou escolher uma cadeia só para fazer o docking, né? Eu não preciso fazer em duas cadeias se elas forem a mesma sequência de aminoácidos, né? Então aqui, a outra coisa que aparece são os resíduos, né? Então que eu vou manipular aqui, ó, o grupo M. Ó, o grupo M aparece aqui nas duas cadeias, né? Que elas são um dímero, né, da proteína. Então tá aqui no centro, posso ampliar aqui, né? Ó, o grupo M. Aqui no meio tem um átomo de ferro, que é onde o oxigênio se liga, exatamente nesse átomo de ferro aqui que o oxigênio molecular vai entrar, né? Então tem o grupo M ali no sítio ativo. Eu vou selecionar aqui a cadeia B e vou deletá-la, tá? Eu só vou trabalhar com a cadeia A. E aí eu venho aqui em ações. Isso tudo está descrito no roteiro, tá? Estou fazendo aqui, mas depois vocês acompanham tanto a gravação, se quiserem, preferirem parando, mas todos esses menus aqui tem ali no roteiro. Aí tem esse no roteiro também do livro, né, que eu passei para vocês lá, o e-book Aulas de Bioquímica.
Então, aqui eu vou deletar a cadeia B e ainda vou remover outras coisas que podem aparecer aqui. Como isso é uma estrutura de raio-x, às vezes aparecem moléculas aqui, ó, por exemplo, resíduo. Todos os não standard, o M eu sei que faz parte do sítio ativo, né? Como que eu sei? Porque eu conheço a enzima já, né? Aí aparece o NARG aqui, ó. Geralmente é N-acetilglicosamina, ele aparece nas extremidades da proteína, porque é uma molécula que estava na solução de cristalização, tá? Para cristalizar uma proteína, você tem que purificá-la com alto grau de pureza, de 98%, 99%, né, em laboratório, e depois testar condições, 500, 600 condições diferentes para obtenção de um cristal. E essas condições diferentes vai de solvente orgânico, hexano, concentração de sal e etc., para você conseguir fazer um cristal. Alguém tem ideia do por que fazer um cristal para o raio-x? Enquanto vocês pensam aí, aqui eu vou remover essas moléculas. Eu tenho que tirar tudo que não é a proteína. Então eu venho aqui novamente, resíduo, está selecionado, em ações, átomos e ligações, e vou deletar. Sumiu tudo que estava selecionado ali. Eu não preciso dessas moléculas, né, obviamente, para o DOC. Aí verifico se tem mais algum resíduo, aparece aqui um resíduo. Aqui já é provavelmente um inibidor, tá? Um sítio de ligação de inibidor. Teria que ler o artigo certinho para ver se foi isso que eles testaram e cristalizaram. Notem, né, como eu falei, que aqui tem um sítio de oxidação, tá? E aqui eu tenho um outro sítio que está permitindo a ligação de uma molécula que está um pouquinho longe, né, do sítio. Geralmente essas enzimas que oxidam, elas oxidam e depois reduzem, né? Então aqui pode ser um sítio oxidativo e aqui um sítio de redução, né, que a molécula sai de um sítio e vai para o outro. Tá? Mas é aqui que se ligou essa molécula, provavelmente que eu estou em partes aqui chutando, né, que é um teste de um inibidor, até pelo formato dele aqui lembra alguns anti-inflamatórios, né, nimesulida, por exemplo, tem um formato parecido aqui com esses núcleos benzênicos. Bom, e aí eu vou começar a trabalhar com isso. Como que eu preparo o meu receptor, né? Então, como eu tenho essa referência, eu vou preparar o que a gente chama de ligante. Então eu venho aqui, eu tenho a opção aqui, ó, de inverter todos os modelos, né? Uma opção, eu poderia selecionar a cadeia proteica, inverte, tá? E deleto a cadeia proteica. Fico só com a molécula. Então agora eu tenho só a suposta marcação, né, a molécula marcadora do sítio ativo. E eu vou preparar, né, isso é um teste que vocês vão precisar saber fazer também. Se essa molécula, ela está tudo correto com ela, as coordenadas que foi depositada, etc., aqui, né, nessa estrutura, se ela passa no teste para fazer um doc prep, tá, que ela vai ser o meu ligante. Então eu venho aqui, no meu ligante de referência, né? Eu vou para edição, ferramentas, né? Tools, Structure Editing, e vou fazer um doc prep aqui. Aqui é uma série de janelas que vão abrindo, né? Deixa praticamente tudo que você precisa já está assinalado aqui. Algumas vezes que dá problema. Aqui a gente já começa aqui deixar o método fazer, né, não identificar, isso principalmente na cadeia proteica, né, mas já coloca para a molécula para aprender que essa segunda janela tem que mudar. Eu vou colocar aqui, isso daqui também é só dar um OK, né, o tipo de energia de resíduos que eu vou verificar. Aqui ele está me dizendo que tem carga zero a molécula, né, a aula passada algumas pessoas, acho que não lembro quem, não vou nem arriscar aqui, ficar chutando não. Perguntou se o pH, né, se a molécula pode ser carregada ou não. Aqui ele está com a opção da molécula não carregada, tá? Precisaria verificar também se tem grupos ionizáveis aqui. Tá? Ok, deixa com carga zero.
E aí ele vai processar. Às vezes ele demora um pouquinho, ele abre uma segunda janela, tá? Que aqui não vai dar para aparecer, porque eu só compartilhei uma janela com vocês. Ele abriu uma janela de processamento. Tá? E aqui embaixo ele está dizendo que está rodando, ó, running. Tá? Então ele está rodando aqui essa preparação para o docking. Dependendo da sua CPU e como isso é feito localmente, demora um certo tempo e em função da complexidade da molécula também. Tá? Daqui a pouquinho a gente já volta para o modelo. Pronto. Fez, aí ele vai abrir uma janela para você salvar. E aí ele já dá o sufixo, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tá? Abriu a janela de salvamento, né? Depois vocês vão ver isso ao vivo. Aí isso daqui eu vou salvar como lig, lig, underline, card, de carregar, mesmo que não tenha carga, né? E ele adiciona o sufixo .mol2, que é o que a gente vai precisar depois na nossa prática do docking. Vou só arrastar aqui. Bom, salvou isto. Você já tem o ligante, então, pronto, né? Para o seu direcionamento depois para o docking. Aí eu volto, né? Vou fechar essa sessão aqui, até para aproveitar que ele mantém uma memória aqui do que estava aberto, que é a proteína. Abro novamente aqui a 6cox.pdb, faço o mesmo processo, poderia ter salvo a outra também, tá? Aí economiza um caminho, né? Mas eu não salvei, então vou fazer o mesmo processo de novo aqui rapidamente. Vou selecionar a cadeia B, vou deletar a cadeia B. Professor, Sim? essas opções que o senhor está clicando não aparecem para a gente. Será que é por Ah, não aparece? Então deixa eu mudar o compartilhamento. Obrigado, Valdenice. Deixa eu só mudar aqui, então. Deixa eu fechar aqui. Tudo. Acho que eu errei aqui. Agora aparece, né? Sim, agora aparece. Opa, obrigado. Eu não estava acompanhando ali. Então, voltando aqui, eu deletei a cadeia A, que não estava aparecendo ali, agora eu vou deletar os resíduos, tá? O NARG aqui novamente, Atom Bonds, deleto, tá? Aí agora eu vou deletar, o que falta deletar aqui é o ligante, é o S58 aqui. Então eu removo, tá? Então eu fico só com a proteína aqui, tá? Então esse eu tenho a proteína. E agora eu faço também a preparação para o docking. Mesmo Structure Binding, Editing, Dock Prep. É o mesmo processo aqui. Tá? Vai passando, seleciona o método não especificado aqui. Eu estava colocando hidrogênio aqui, travou, adicionou. Ok, as cargas. Então tá aqui, esse tem carga elétrica, né, que é o +2, que é o íon ferroso, e o grupo M, que tem carga -4, dá ok, deixa ele lá. Se não passar, a gente pode remover o M, porque também não vai importar, porque a molécula está direcionando para o outro lado, né?
Ele está aqui novamente aqui embaixo dizendo que está processando, então demora um pouquinho. Se não travar por causa do grupo N. Só aguardando, não está respondendo. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai salvar como MOL2 também, assim como o ligante, o MOL2, ele salva, e a gente tem o que vai ser o nosso receptor ou o nosso alvo, né? Para depois bombardear ali com as moléculas, as pequenas moléculas que vocês queiram testar durante a execução do docking. Tá? Então, feito isso, ele deu uma travada aqui, mas é o que vai parar ali. Tá? Aí deixa eu fechar aqui. Acho que ele não vai voltar. Pronto, voltou. Então, salvou ali, tá? Se der algum problema, tira a molécula, a gente conversa para eu tentar resolver. Tá? Então, eu salvei. Então, o meu receptor está pronto para o docking. A minha molécula de referência está pronta para o docking. Se for, assim, não encontrar de forma alguma uma estrutura de raio-x que tenha um ligante que passe no teste do dock prepping, o que nós fazemos? Nós pulamos essa etapa depois no docking, né, e colocamos uma caixa, né, literalmente vocês vão ver que é uma caixa, um box que é gerado ali, em torno do sítio de ligação ou de ataque ali das moléculas que a gente quer testar. A gente vai expandir essa caixa, né, para ele procurar outros eventuais sítios, né, que não estão descritos ali na sua estrutura ou não tem um ponto de referência. Tá? Bom, então isso daqui é só para aquecer aqui o uso do Quimera, né, depois eu volto aqui na próxima semana, vamos voltar lá para o modelo agora. Cadê o meu modelo aqui? Vamos ver se ele procurou os templates. Ó. Então, voltando aqui, né, nós deixamos aqui o trabalho, né, faz 2 trabalhos ao mesmo tempo, né, procurando os modelos. Então, o que ele encontrou aqui? Ó? Ele vai descrever aqui, ó, a similaridade. A maior similaridade que ele encontrou como template para ciclooxigenase foi a humana, né, justamente com o ácido mefenâmico. Vocês conhecem o ácido mefenâmico? Anti-inflamatório, o Ponstan, que é o nome comercial. Então, interessante aqui, né? Já tem um comercial, então eu poderia optar aqui exatamente por essa modelagem a partir disso aqui, que tem o maior índice de similaridade. Então, se eu alinhar a ciclooxigenase 2 do rato que eu coloquei aqui com a humana 2, tá? Ela tem 86% de aminoácidos idênticos, tá? O restante, os 13, 14, são diferentes, ou conserva polaridade ou não. Tá? Ou posso escolher outras, né? Ó, tem similar... Se não tivesse o ligante aqui, tá? Olha, de 86 para... Deixa eu aumentar um pouquinho a janela. De 86% para 0,36 para 86,21, ó, tem outra aqui. Ó, essa aqui é a acetilada ciclooxigenase que eu falei ali na introdução, né? Acetilada pela aspirina. Então, isso daqui é um ponto de referência também para a acetilação, né, da inibição irreversível. Depois aparece aqui a sintase 2, complexada com o lumiracoxib, que já é um inibidor dito seletivo de COX-2, né? Ó, apareceu uma similaridade maior aqui de 94. Por quê? Aqui é murino, né? Murino é camundongo, então o camundongo está mais próximo de rato. Então eu vou avaliando aqui e escolho qual que eu quero. Uma forma de escolher é pegar primeiro a estrutura do template que aparece aqui, ó, que ele está sugerindo, e verificar se o ligante passa pelo dock prep, se ele vai servir, né, para o dock prep.
Então, assumindo que vai servir para o DocPrep, eu escolho qual a melhor molécula. E aí eu vou, a hora que eu escolher aqui, eu tenho que imediatamente, né, para não perder, anotar que eu utilizei esta estrutura de raio-x, que eu vou chamar de template, né? Ali depois tem na instrução também para vocês executarem, baixe o template que você acionou aqui a caixinha para fazer o modelo. Então, para baixar o template, eu clico aqui, ó, no 5, isso, o código PDB, vem aqui o formato PDB das coordenadas e aqui o download. Tá? Então, vou fazer o download das coordenadas, que foi o que eu fiz ali com 6 copies, né? 6 copies 2 anteriormente. Faço o download, tá? Ele vai para a minha área de download, ou na última vez que eu fiz o download, e guardo lá como template, tá? E guardo esse código aqui, se eu esquecer, perder, ou der problema ali, está feito. E aí, então, eu peço para fazer a modelagem, tá? Então, aqui, ó, tem o ácido mefenâmico, testo se essa estrutura que eu fiz o download, o ácido mefenâmico passa pelo DocPrep, tá? Passou, tá ok, vem aqui, dou ok e mando ele simplesmente construir o modelo. Por que que isso é importante? Porque a hora que eu colocar abrir o modelo, ele tem que estar, o ácido mefenâmico, né, que eu acionei aqui, ele vai estar exatamente na posição que ele está no template, ele vai ficar na mesma posição no modelo, no seu modelo. Tá? Então, isso é o princípio da modelagem. Ó, fez o modelo, já aparece aqui instantaneamente, bem rápido, né? Esse modelo aqui também, às vezes, alguns alunos perguntam, professor, tem o AlphaFold, né? Ele está usando o AlphaFold, tá? Já está conectado aqui com a DeepMind, né? Que é uma empresa Google, associada do Google, coisa industrial ali, que tem milhões de estruturas e previsões de estrutura proteica, etc. E fazendo um parênteses, vocês viram que o Nobel de Química hoje, que saiu, para quem que foi? Alguém viu a notícia? Ou não estão ligados ali na notícia do Nobel de Química? Foi justamente para, acho que são 3 que dividiram o prêmio, que possibilitaram softwares que provavelmente está sendo utilizado pelo AlphaFold também, para fazer a previsão do dobramento proteico pelo que eu entendi, tá? Eu li notícia e notícia são fantásticas, né, para anunciar o prêmio Nobel, os jornalistas, que me desculpem, mas às vezes não dá a informação que a gente precisa, né? Tem que ir lá na fonte. O dobramento, então, a partir de uma sequência de aminoácidos, o computador, sem ter um raio-x, pelo que eu entendi, né, do trabalho que eles fizeram, ele consegue simular o dobramento da proteína. Então, isso daí é um avanço incrível para o desenvolvimento de fármacos, né? Então, foi anunciado hoje às 3h da manhã de Brasília. Bom, então tá aqui. Aí eu tenho, então não esquecendo, o template que eu já baixei, tem lá o ácido mefenâmico, utilizei para fazer o modelo, e agora eu faço o download do meu modelo. PDB, no formato, né, para abrir no Quimera, fez o download também, foi lá. Então aqui eu tenho o modelo e tenho o meu template. Tá? Então vamos abrir tudo isso no Quimera. Então abro aqui essa estrutura. E repito aqueles passos que eu adiantei, né? Então aqui, selecionar, cadeia, A, inverte toda a seleção aqui, deleta todo mundo, tá? Então eu só tenho a cadeia A aqui, faço o DocPrep dela, não vou repetir aqui, tá? Então fiz o DocPrep, e se eu abrir o modelo aqui, ó, o modelo provavelmente foi feito na cadeia A. Vamos ver. Isso eu tenho que saber também. Então, vou sobrepor, né, o modelo com o template que eu utilizei.
Se eu encontrar aqui, deixa eu só fazer uma manipulação aqui primeiro. Que ele está na área de download. Vou colocar numa área mais fácil aqui. Modelo. Colocar aqui na pasta do curso, deste curso aqui. Ó, então, está aqui o modelo sobreposto, né? Ele fez o modelo com as duas cadeias, mas que nós não vamos utilizar, tá? Então, serve a modelagem com duas cadeias. Se eu vier aqui agora em selecionar, eu tenho cadeia A, eu tenho duas. Ó, tem o PDB do template e tenho do modelo. E cadeia B, eu só tenho a do modelo que eu vou deletar aqui também. Esse monte. Tá? Então está a sobreposição aqui da molécula. E eu tenho essa sobreposição perfeita, né, para fazer depois o docking a partir do modelo de um organismo com o outro. Então vou parar por aqui. Alguém tem dúvidas? Professor, eu vou assistir novamente e seguir o roteiro para poder fixar melhor. Tá, jóia. Agora pegar o roteiro e escolher a proteína. Se quiserem trabalhar com a COX como modelo, né? Tem bastante informação. Seguir exatamente o roteiro que eu fiz aqui, selecionar passo a passo, e depois trabalha com anti-inflamatórios, né? Para a gente fazer. Se quiserem também, dá para fazer, né? Até testar, né? Vamos testar. Pegar um anti-inflamatório, fazer teste na COX-1, na COX-2, com as mesmas moléculas, né, e ver uma previsão se vai ser seletivo ou não, né? Tá? Pela energia dá para a gente fazer uma teoria aí da possibilidade de seleção, né? Pela energia que vai ser medida ali entre ligar na COX-1 e ligar na COX-2. E pode testar como controle positivo, né, que às vezes as pessoas esquecem no docking, colocar a nimesulida na COX-1, né? Obviamente que é um software, né, que tem as suas imperfeições, e verificar se está se ligando, como que ele está se ligando, ou como seria se ele se ligasse, né, na COX-1 também, né? Na verdade, quando a gente fala em seleção, que tem mais afinidade por uma do que pela outra, e liga aí uma taxa de 1 para 100, 1 para 50, né? E a aspirina é um modelo ali até da farmacologia, porque a seletividade dela é 1 para 1, ela liga igualmente nas duas COX, né? Então, é praticamente seleção zero, né? Mas a proporção é 50-50, né? Certo? Então, fica isso para vocês para até a semana que vem. A outra coisa e se tiverem dúvidas, pode mandar no WhatsApp, professor, parei aqui, que eu faço, deu errado, ok? Vocês podem mandar e-mail ou mensagem para o WhatsApp, eu me comprometo a tentar responder até a próxima aula. Ok? Douglas? Isso, seria o redocking, Lucas. Professor, Sim? surge uma dúvida. Uhum. No caso, a gente vai escolher uma proteína, não é isso? E vai fazer esse processo. No caso, a gente vai fazer isso na próxima aula ou é para a gente fazer já um protocolo que o senhor mandou? Não, tem o protocolo, se vocês já conseguirem fazer, melhor, porque daí a gente passa para frente. O que seria até onde vocês chegarem, né? Deixa eu pegar aqui pelos capítulos do texto aqui.
seria fazer o modelo, né, se precisarem fazer o modelo, quiserem fazer o modelo, tá? Identidade da proteína, modelo, está tudo explicado aqui. E depois, praticamente isso. Depois tem a parte de desenho molecular, tá? Então é executar o capítulo 1 e 2, né, que eu falei hoje, tentar entender tudo aí, depois eu trago umas perguntinhas na aula que vem, até para começar a discussão, né, como eu fiz hoje. E o desenho molecular, que a gente vai trabalhar com quimera, né, como acho que nem todo mundo tem acesso, vocês podem também, para fazer o download, né, vocês vão precisar do quimera, por hora, e o Marvin, né, que está aqui no capítulo 3. Então, esses seriam os dois programas. Ó, começando no capítulo 3, já tem aqui o Marvin, tem um licenciamento, tem uma instrução aqui, e se tiver problema no licenciamento, eu ajudo vocês a resolverem durante a semana ou na próxima aula. Tá? Vocês vão pegar um licenciamento acadêmico, né, que é free, com todas as funcionalidades, etc., para desenho molecular. Se alguém já trabalha com desenho molecular, tem outros programas, também não tem problema. Tá? A gente só vai desenhar e utilizar depois para preparo para o docking no Quimera, tá? Para fazer um banco de dados mínimo aí, dependendo da disposição de tempo de cada um, de montar um banco aí, meia dúzia, 10 moléculas, 2, 3 pelo menos, né, para ter um diferencial ali de afinidade. Então é isso, fazer o download do Quimera e tentar executar realmente a aula 1 e 2, né, para passar ali um aprendizado prático, né, dessa capítulo 1 e 2 aqui, desse roteiro aqui dos princípios de docking, certo? A outra coisa, eu solicitei hoje para o nosso analista de sistema, aqui o Gilson, vocês vão receber um e-mail, tá, que é assinado pelo meu e-mail, edesilva@usp.br, com um login e uma senha para acesso à máquina virtual. Tá? Eu acho que ele não fez isso ainda, deixa eu dar uma olhada no e-mail aqui. Ninguém recebeu isso ainda, né? Eu pedi agora à tarde também. Tá? Ainda não, professor. Tá. Como a gente ainda não vai usar a máquina virtual, mas até a semana que vem ainda a gente pode começar a usar a máquina virtual, vocês terão isso. Bom, para o acesso à máquina virtual, além dessa senha que vocês vão receber, vocês precisam acessar o VPN USP, tá? Já volto a falar. Sim, Douglas? O senhor pode continuar, depois eu faço as perguntas. Ah, tá jóia, então. Então, vocês vão receber uma senha para entrar na máquina virtual. Só que existe uma camada de proteção que vocês precisam antes entrar na USP. Tá? Então, vocês todos estão matriculados, né? E receberam um e-mail do sistema Apollo indicando o número USP de vocês, né? Alguém não recebeu esse e-mail? Sua matrícula foi efetivada, parabéns, alguma coisa assim, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Todos receberam esse e-mail? Professor, eu não recebi. Não, professor, não recebi, não. Não recebeu? Também não, professor. Também não. Ninguém recebeu? Nossa, eu fiz a matrícula, era para ter saído. Mas tudo bem, eu vou então pegar o número USP de vocês, envio, né, para vocês o número USP, e aí tem um roteiro aqui, depois, acho que está no capítulo 6, deixa eu pegar pelo índice aqui, que é o acesso à máquina virtual. Vou fechar tudo isso aqui. Nossa. Que é o acesso à VPN. Tá? Isso, praticamente o capítulo 4 é a instrução ali, preparo de ligantes para o estudo, né, que vem ali do desenho molecular. Preparo das proteínas para o docking é o que eu fiz agora, ali na aula 2, né, praticamente é o template, o ligante, né, do template e o modelo que vocês vão usar. Aqui, ó, é capítulo 6, máquina virtual. Aqui tem um roteiro de como vocês vão fazer para acessar a máquina virtual.
Então, a primeira coisa é esse acesso à VPN USP. Vocês vão utilizar o número USP, o e-mail que vocês têm já, o usual ali, para cadastrar uma senha única. Tá? Essa senha única vai permitir que vocês acessem o VPN. Tá? Esse VPN tem as instruções aqui, né, de como cadastrar o primeiro acesso, né? Vocês vão clicar no primeiro acesso, colocar o número USP aqui, o e-mail que vocês utilizam para receber um link para cadastrar a senha. Fala que não é robô e etc. Tá? E aí, depois vocês vão instalar, uma vez que vocês tiverem com a senha única, vocês instalam esse plugin aqui, ó, que é o NConnect. Tá? Aqui está o link só para o Windows, se alguém estiver usando outro sistema, me avisa, mas tem isso tudo no site da USP, mas eu posso ajudá-los a procurar. E aí vocês vão fazer um login, tá? Vai ter a senha única. Geralmente isso aqui não está sendo necessário, parece que é aperfeiçoado. Então, ou vocês colocam o seu número USP, e vou até já editar aqui, ou o número USP, @USP, como se fosse um e-mail, né? Obviamente vocês não vão ter um serviço de e-mail associado ao número USP, mas vai ter acesso a todos os sistemas da USP, tá? Principalmente conectar o VPN. Tá? Aí vai abrir uma janelinha desse programa que vocês instalam, vocês colocam isso aqui, ó, vpn.semfio.usp.br e manda conectar. Tá? Isso vai abrir a janela com o número USP de vocês, coloca o número USP aqui e a senha única que vocês cadastraram ali naquele processo anterior. Tá? Se conseguirem fazer isso também, ótimo. Se tiverem dificuldades, podem me perguntar aqui durante a semana ou na próxima quarta-feira, tá certo? Para ficar tudo pronto para vocês acessarem a máquina. Professor, desculpa. Sim? Se possível, o senhor poderia colocar o link da... Porque eu uso o iOS, macOS. Ah, sim, coloco. Tá bom, muito Tá. obrigada. De nada. Alguém usa Linux? Não? Eu vou colocar aqui, vou melhorar aqui o texto aqui. O Windows, falta o iOS. Certo? Então seria isso. Depois, adiantando um pouquinho, talvez vocês queiram ir embora já, o acesso a MV vai precisar de mais 2 programas. Ó, aqui já tem para o Mac, tá? Já me pediram anteriormente, instalei. Tem aqui o FileZilla, que é um comunicador de FTP, tá, com protocolo de segurança, e o PUT, que é um terminalzinho ali, uma janelinha que abre, né, para a gente se comunicar com a máquina virtual por comandos, né, que vai ter todos os comandos ali que a gente vai dar, que o docking não é feito no sistema nem Windows, nem Mac, né, nem Windows Mac. Certo? Então, é isso, praticamente o que vocês vão precisar para trabalhar nas próximas 2 aulas, pelo menos. Ok? Aí o Douglas tinha uma pergunta. Professor, com relação à minha proteína, né? Certo. Existe a possibilidade da estrutura de raio-x não ter um ligante? Sim. E aí, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu procuro outra proteína? Você pode ou procurar outra proteína, ou se é a própria molécula que você vai trabalhar, a gente pode trabalhar sem o ligante. Tá? Aí a hora que chegar o momento ali, professor, não tem o ligante, já vai ter a instrução lá o que você faz, que é pular uma etapa, né, do desenvolvimento ali, do grid, né, que depois vai gerar o dock. Tá? Então, não tem problema. Agora, se você tiver, por exemplo, um vírus que tenha um ligante ali, um antiviral, que seja muito parecido com o seu ali, acima de 50% de homologia, você pode tentar utilizar aquilo ali para ter um ligante e até fazer em paralelo e comparar, tá, seus ensaios do docking ali com as moléculas. Certo? Certo. E outra dúvida que eu tenho, pode ser até uma dúvida meio boba, né? Mas como que eu reconheço que aquela molécula lá é um ligante? Porque nem toda molécula, ou íon, né, pode ser um ligante. Tá, aí você vai, a hora que você achar a estrutura, isso está associado com um artigo
ou se esse artigo não foi publicado nem ainda como pré-print, né? Você tem algumas informações do depósito ali dizendo, como eu mostrei aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar a janela. Aqui estava, aqui era o modelo, aqui, ó. Tá? A proteína vem aqui do banco, né? Então tem a estrutura, pode ser um artigo que foi publicado, que é a publicação da estrutura, ou às vezes a pessoa, se for muito recente, é comum depositar a estrutura, deixar liberado e não estar associado com o artigo. Aí você vem aqui embaixo, ó, vai ter os produtos químicos associados a moléculas que não são standard, né? Que não são o biopolímero proteína, no caso, certo? Que pode ser associado ao sítio ativo, toquei aqui onde não devia. Ou um ligante aqui, daí a gente vai identificar isso aí, se você precisar de ajuda, é só pedir. Entendi, obrigado. De nada. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. E se a sequência, do caso da proteína que eu tiver, ela não está completa? No caso, o final dela. O final, a gente precisa avaliar quantos aminoácidos e se existe um sítio de ligação descrito, etc. Se o sítio está na sequência. Tá, obrigado. Tá? Isso no caso, se você for fazer o modelo, né? Tá? Dá para modelar com 2/3 da proteína? Dá, só precisa ter essa ideia. É bom fazer o alinhamento, talvez dar uma estudada onde é que fica o sítio ativo, né? Ou faz o modelo e depois na sobreposição a gente vê se cobre o sítio ativo e como está o dobramento. Certo? É que aparece muito também nos bancos, quando você procura, depósitos de, por exemplo, cDNA e etc., que não está o sequenciamento completo. Mas pode ser que exista no mesmo banco, né, um outro depósito com a sequência completa. Aí seria interessante usar a ferramenta BLAST. Se você tiver a incompleta, pega essa incompleta, usa o BLAST, né, que tem o link ali também, porque ele vai procurar sequências e você pode achar, inclusive, a própria sequência, só que completa ali. É uma ferramenta também para buscar isso aí, para verificar se tem, né? Para não ficar procurando ali nas listas que aparecem quando você coloca o nome da proteína. Tá? Precisando de ajuda também, é só pedir que a gente resolve. Alguém mais? Tranquilo, então? Então vou encerrar a gravação aqui. E semana que vem nós continuamos. Bom descanso para todo mundo aí, bom estudo, né? Que tem bastante coisa aqui para vocês fazerem essa semana. Sim. Sim, Boa noite. Boa noite. Alguém levantou a mão? Pode falar. Não? Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, Denise.